Localizado fora do centro histórico de Bruxelas, o Atomium é um dos monumentos mais curiosos da cidade. Construído em 1958 pelo engenheiro André Waterkine, ele reproduz uma molécula ampliada 150 bilhões de vezes. O monumento, com os seus 110 metros de altura, é um verdadeiro símbolo de Bruxelas. Olá, pessoal! Viu só que imagens bonitas aí do nosso Atomium? Você sabe que ali você vê 9 esferas e cada esfera daquela tem um diâmetro de 20 metros. Lá tem bares, restaurantes e uma exposição constante de como nós podemos usar para bens pacíficos a energia nuclear. Muito bonito aquilo lá. Acontece o seguinte, nós não estamos em Bruxelas. Nós estamos aqui, você aí, me escutando, estudando, trabalhando, eu aqui, com um monte de pessoas ao meu redor. Vocês não veem, mas nós temos aqui os câmeras, os diretores, os roteiristas e tudo isso para te dar o melhor possível. Ora, por que tu acha que você está aí estudando, ralando e nós também aqui estamos fazendo isso? Claro, né? É para adquirirmos uma estabilidade, uma vida mais confortável. Ora, nossos elementos químicos também fazem isso. E é o que nós veremos sobre a nossa aula de hoje. Nós vamos entrar nas nossas ligações químicas. É isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver como é que os átomos adquirem estabilidade. E isso é muito fácil, porque vocês já conhecem um pouquinho da nossa tabela periódica. E vocês sabem que de todos os elementos da tabela periódica, a família mais estável são os nossos gases nobres. E vocês sabem onde eles estão. Vamos nessa, vamos dar uma olhadinha na nossa tabela de novo. Os gases nobres encontram-se na família 0, 8A ou 18. E todos esses elementos morrem de inveja dos nossos gases nobres. Inveja, Fernanda? Como é que é isso? Tudo bem, vamos bem devagarzinho. Deixa eu te falar agora sobre uma teoria, que é a nossa teoria do octeto. Teoria do octeto, a palavra já te diz, oct, 8. 8 que? Elétrons, né? Você sabe disso. Nós estamos aqui há vários tempos te falando dos nossos elétrons. E vem cá, um detalhe importante. Você não esqueceu, os nossos elétrons saem da nossa última camada, que é a nossa camada de valência. Beleza, legal. Então, o que seria essa teoria do octeto? Vamos olhar para a nossa tabela novamente. Família 1A. Peraí, olha o nosso hidrogênio, tá com cor diferente, ele é a nossa exceção, daqui a pouquinho eu vou falar. Observe a nossa família 1A, os nossos metais alcalinos. Ora, você sabe que os metais alcalinos estão na família 1A por terem um elétron na última camada. Vem cá, se você tem um elétron na tua última camada, o que é mais fácil para ti? Doar esse um elétron ou receber 7 para ficar com 8? Claro, né, amiguinho? Lógico, amiguinha. Esses carinhas da família 1A vão querer dar o seu elétron e por isso que eles são metais. E novamente falo, os elétrons saem da última camada. Analisa agora a família 2A. Tá ela aqui. São os metais alcalinos terrosos. Vem cá, se eles estão na família 2A, tu sabe que ele tem 2 elétrons em sua última camada. Isso quer dizer, o que é mais fácil para esses elementos? Darem 2 elétrons ou receberem 6 para ficarem com 8 igual aos gases nobres? Claro, né? Eles vão querer dar 2 elétrons. E assim por diante. Como é que seria a nossa família 3A? Notem a família do boro. Nós sabemos que por estar na família 3A, possuem 3 elétrons em sua camada de valência. É mais fácil dar 3 do que receber 5 e ficar com 8.
Beleza, beleza. A 4A eu não gostaria de falar agora não. Só vou te dar um alôzinho do detalhe das cores. Olha para cá. Família 4A, nós vemos dois elementos de cores diferentes desses demais aqui. Ora, depende então o caráter dele. Aqui nós temos os nossos ametais e aqui nós temos os nossos metais. Nós sabemos que as propriedades dos metais e dos ametais são diferentes. Então vamos deixar isso para daqui a pouco num exemplo da gente. Continuando ainda a perceber esse lance de combinação, de ligação do porquê, vamos analisar a família 5A. Olha para cá. Família 5A é o nosso grupo do nitrogênio. Se eles estão na família 5A, possuem 5 elétrons em sua última camada. O que é mais fácil? Doar 5 elétrons ou receber 3 para ficar com 8? Claro que agora eles querem receber elétrons. 5 recebendo 3 fica com 8, igualzinho a um gás nobre. Então mudou tudo. Vamos pensar agora na outra família, que é a nossa família dos calcogênios. Vamos olhar lá. É a nossa família 6A. Eles possuem 6 elétrons em sua última camada. Claro, ele é muito mais fácil receber 2 elétrons para ficar com 8 do que doá-los. E a nossa última família que eu gostaria de falar são os nossos halogênios, que é a nossa família 7A. Vamos vê-la, olha lá ela. Beleza, eu tenho flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Notem, todos eles possuem 7 elétrons na última camada. É muito mais fácil receber 1 elétron e ficar com 8 do que dar os 7. Mas espera aí, Fernanda, tu não vai falar da família 8A, não? Acho que nós já falamos a beça nela, né? É a família dos mitidões, dos nobres, dos estáveis. Eles não dão nem recebem elétron, mas cuidado! Todos possuem 8 elétrons na última camada? Possui não. Nós temos uma exceção, que é o hélio. E outro detalhe também que nós vamos falar sobre o hidrogênio. Tu sabe que ele é um pobre órfão. Ele está na família 1A, mas ele é metal alcalino. Poderia estar aqui, olha, na 7A. Poderia colocá-lo no meio. Quer dizer, dependendo da tabela, eu coloco o hidrogênio onde eu bem entender. Mas vem cá, ele só tem 1 elétron. Você acha que ele aguenta em sua única camada receber 7 para ficar com 8? Claro que não. Ele vai querer ficar igualzinho ao amiguinho hélio. Vamos ver então algumas exceções à teoria do octeto. Olha para cá, por favor. Existem exceções para essa teoria, como o hidrogênio e o hélio, onde ambos se estabilizam com 2 elétrons na última camada. E essa última camada não é bem uma última camada. Ficaria mais legal lembrá-los que é a única camada que ele existe. E a camada K só suporta no máximo 2 elétrons. Por isso que eles se estabilizam com 2 elétrons em sua única camada. Vamos ver agora as nossas ligações iônicas ou eletrovalentes. O que seriam ligações iônicas ou eletrovalentes? Fácil de tu entender. A palavra te induz a pensar. Iônica, íons. Íons. Vamos dar uma lembradinha? Como é que eu tenho íons mesmo? Lembraram, né? Eu tenho 2 tipos de íon, o cátion e o ânion. Nós temos um cátion quando um átomo doa elétron. E nós temos um ânion quando esse átomo recebe elétrons. Olha que ligação gostosa, hein? A ligação iônica é uma transferência de elétrons, onde um dá e outro recebe elétrons. Muito bem, fácil de entender, mas só para lembrá-los novamente, não esqueçam, os metais adoram doar elétrons. Já os ametais adoram receber elétrons.
Vamos a uma explicação melhor ainda. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. A ligação iônica é a única em que ocorre a transferência de elétrons. Então, nós já concluímos que uma ligação iônica ou eletrovalente geralmente ocorre entre um metal e um ametal, ou entre um metal e o hidrogênio, isto é, metal doa elétron, ametal recebe elétron. Mas não se esqueçam, o hidrogênio só possui um elétron. Ele não vai dar a única coisa que ele tem, não. Ele quer é receber um para ficar igual ao hélio, com 2 elétrons em sua única camada. Temos também, poderemos falar, em diferenças de eletronegatividade, mas eu acho ainda cedo para falar em eletronegatividade. Vamos então só conhecer um carinha. Vocês sabem quem foi Lewis? Lewis, sabe não, né? Dá uma olhadinha sobre ele mais tarde, pesquise Lewis. Ele fez várias teorias, fez a teoria ácido-base e também uma coisa muito importante que vai ser perguntada agora. Vamos ver se mais alguém não sabe sobre uma coisinha de Lewis. Olha só a nossa pergunta. Notação de Lewis, já ouviu falar? Não. Sabe a que matéria pertence essa história de notação de Lewis? Não, porque eu não estudei. E você? Também não sei. Mas a mínima ideia? Não. Lewis. Não sei. Nunca ouviu falar? Não. Por favor, alguém tem que me saber explicar isso. Vem cá. Notação de Lewis, já ouviram falar? Não. Eu já ouvi, só que eu não lembro o que é. Lewis é a teoria de ácido-base lá, que um que doa próton porque recebe elétron. Lewis. É por aí. É do ácido e base de Lewis lá. Daí o ácido é o que doa prótons e a base é a que recebe os prótons. Ácidos recebem elétrons e bases doam elétrons. Muito bem, é bom em química. Os ácidos recebem par de elétrons e as bases do... Fácil isso? Fácil, tranquilo. Bom, como vocês puderam ver na nossa pesquisa, a notação é facilzinho, a notação de Lewis de se entender. E nós vamos a aula inteira, toda hora, mostrá-la. O que seria a notação de Lewis? Nós já sabemos que o elétron que interessa nas combinações químicas, nas nossas ligações químicas, são os elétrons da última camada. Ora. Então, Lewis bolou o seguinte: nós representamos os elétrons da nossa última camada, que fica mais fácil de entender como é essa ligação. Quer ver? Olha só, vou te explicar mais assim, bem explicadinho, em um exemplo. Olha para cá que tu vai entender perfeitamente a notação de Lewis. Olhando para cá, prestando atenção. Olha aqui o nosso sódio. Distribuindo eletronicamente, eu vejo que ele tem lá 2, 8 e 1. Torno a repetir, o que interessa a nós é a nossa última camada. E se ele tem um elétron na última camada, ele quer doá-lo para ficar estável. Claro, né? Ele é um metal. Então, metal doa elétron em uma ligação química. Observe agora o cloro. Nós fizemos a distribuição eletrônica dele e observamos que na sua camada de valência, na última camada, nós temos 7 elétrons. Claro, então, que se ele tem 7 elétrons na última camada, ele não quer dar 7. Ele quer receber um elétron para adquirir estabilidade. Isso mesmo, então ele é um ametal. Vamos ver então como isso ocorre. Continue observando. Olha aqui a nossa notação de Lewis. Eu coloco o meu elemento e represento apenas o elétron de sua última camada. No caso do sódio, um elétron na última camada. Olha a notação de Lewis do cloro. Na última camada do cloro, nós temos 7 elétrons.
O sódio quer dar esse elétron para adquirir estabilidade e o cloro quer receber este elétron. Olha aqui essa setinha que está representando o que eu estou falando. Sódio deu um elétron ao cloro. Quando o sódio doou esse elétron, se transformou em um cátion com carga positiva. Perdeu o elétron que estava atrapalhando ele. Em contrapartida, olha o cloro. Ele virou um ânion com carga negativa e com 2, 4, 6, 8 elétrons na última camada. Notaram? Todos eles ficaram felizes. E aí, o que nós temos? Vamos ver agora então a nossa fórmula eletrônica de Lewis. Olha para cá. E a fórmula fica simplesmente NaCl, um átomo de sódio e um átomo de cloro. Entenderam? Legal, legal. Vamos a uma observação. O par iônico é mantido junto por uma forte atração eletrostática. A ligação iônica no cloreto de sódio, no NaCl, pode ser assim representada. Olha lá, nós temos aqui o nosso cristal de NaCl, o nosso cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha. Vamos agora a um outro exemplo, para ficar melhor ainda, para ficar mais fácil. Vamos ver agora o magnésio. Está lá a nossa distribuição e importa a nossa última camada. Ele só tem 2 elétrons em sua última camada, na camada de valência. Lembra? Se ele tem 2 elétrons, ele quer doar esses 2 elétrons para adquirir estabilidade. Veja só, ele fica com 8. Ele fica com 8 elétrons quando ele doa esses 2. Agora, olhe para o flúor. Olha a distribuição dele e ele tem 7 elétrons na última camada. Epa, neste caso ele quer receber um elétron para ficar estável. Aí ele ficaria com 8. Vamos ver então na notação e na fórmula de Lewis. Olhe lá, magnésio com 2 elétrons, doa um para o flúor que tem 7 elétrons. Ao doar esse elétron, esse flúor fica com 8, feliz da vida. Mas acontece que o magnésio quer dar outrinho, e esse aqui não aguenta mais. Ah, eu chamo outro amiguinho flúor. Tá lá, amiguinho flúor, socorrendo o magnésio. Tá lá com os 7 elétrons, e o magnésio doa seu outro elétron. Oh, todo mundo está feliz, que legal. Olha a fórmula eletrônica de Lewis. Nós temos aqui o magnésio se transformando em um cátion mais 2 quando doou seu elétron e o flúor se transformando em um ânion menos 1, porque recebeu um elétron. Eu vejo, é elemento por elemento. Flúor recebeu um elétron. Não me importa, tudo bem que tenha 2 átomos de flúor. Tudo legal. Então, notem lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu, todo mundo feliz. Fórmula eletrônica de Lewis. E como é então a nossa fórmula? Olha lá, MgF2. Eu tenho um átomo de magnésio e 2 átomos de flúor. Basta nós sabermos um pouquinho do conceito de valência. E aí, chega de ficar fazendo bolinhas, ou melhor, fazendo a notação de Lewis, né? Eu estou brincando. Então, vamos ver o que é a valência? A valência corresponde ao número de elétrons que um átomo pode ganhar ou perder. E quando vem acompanhado do sinal da carga do íon, recebe o nome de eletrovalência. Entenderam? Não confunda valência com eletrovalência. Então, vamos ver o que quer dizer uma coisa e a outra coisa. Engraçado, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Olha para cá o nosso exemplo, por favor. Olha o cálcio, Ca. Ele está na família 2A, ele é um metal. Ele quer perder 2 elétrons, então a nossa valência é igual a 2. Observe agora o fósforo, cujo símbolo é um P maiúsculo. Ele é da família 5A, ele é um ametal, ele quer receber 3 elétrons, a valência é igual a 3.
então, Fernanda, eu já sei o que é valência. Agora, olha só. A eletrovalência, basta colocar o sinalzinho para saber se ele é um cátion ou um ânion. Peraí que eu vou te explicar bonitinho nesse exemplo. Olha como é fácil, olha como você não vai ter que fazer mais bolinhas eletrônicas. Olha para cá. Olha aqui o nosso cálcio. A valência dele é 2 e esse sinalzinho de mais quer dizer que ele deu 2. O fósforo, a valência é 3, ele está na família 5A, quer receber 3. Só que se ele quer receber, o sinal é negativo. E eu teria lá o nosso fósforo menos 3. O que eu faço agora? Esqueço o sinal e inverto os números. E olha só como fica a nossa fórmula. Ca3 e P2. Isso quer dizer que na nossa fórmula nós temos 3 átomos de cálcio e 2 átomos de fósforo. Beleza, beleza? Vamos agora ao magnésio Mg. Ele está na família 2A, é um metal, ele quer perder 2 elétrons, portanto a valência é igual a 2. Já o oxigênio, o nosso O, ele está na família 6A, é um ametal, ele quer receber 2 elétrons, valência também 2. Observe só, eu tenho lá o magnésio, ele dando 2 fica mais 2 ou 2 mais, e o oxigênio recebendo 2, família 6A, 2 menos. Esqueço o sinal e inverto. Olha o que acontece, fico com 2 magnésios e 2 oxigênios. Horrível na matemática. Nós temos que simplificar. Simplificando o 2 e o 2, temos a nossa fórmula, o nosso MgO. O nosso óxido de magnésio. Legal? Muito melhor fazer assim do que ficar colocando bolinhas, usando a nossa notação de Lewis. Vamos ver agora as principais propriedades dos compostos iônicos. Vamos à primeira. Eles possuem alto ponto de fusão, PF, e alto ponto de ebulição, PE. Peraí. Como é que eu vou mostrar para você uma diferença? Já sei. Imaginem, você na cozinha, pega 2 panelas, coloquem numa sal. Na outra, você coloque açúcar. São opostos. O sal, o NaCl, nós já vimos, é o nosso cloreto de sódio. É um composto iônico. O açúcar, vamos ver na outra aula, ele é um composto molecular. O que vai acontecer? Acende o fogão. Acendeu o fogo? Beleza. Vem cá, o que vai acontecer? Vou te dar um tempo. Pensa, rapidinho. Isso mesmo, o açúcar está derretendo. Mas vem cá, o sal vai derreter? Claro que não, né? Por aí você já nota que os nossos compostos iônicos possuem alto ponto de fusão e de ebulição. Beleza? Legal? Valeu o exemplinho? Vamos a outra propriedade, por favor. Eles são sólidos à temperatura ambiente. Outra propriedade importante é que eles conduzem a corrente elétrica no estado fundido e não no estado sólido ou em solução. O que eu quis dizer com isso? Peraí, deixa eu dar um exemplo. Cai bastante em concursos. Imagine aqui aquela aparelhagem, né? Para ver se vai conduzir a corrente elétrica, a lâmpada, os fios. Tá aqui a água. Coloquei um pinguinho de açúcar. Mexi e a lâmpada não acendeu, não. Agora, olha só. Peguei outro becker. Tá lá a minha aguinha. Coloquei o sal. Mexi. Opa, a lâmpada acendeu. Claro, né? O sal de cozinha é um composto iônico e em solução ele conduz a nossa corrente elétrica. Beleza, amiguinhos? Entenderam tudo? Legal. Beijinho. E aí, meus aluninhos? O que eu gostaria de te pedir? Para você adquirir a tua estabilidade, para você aí chegar a ser um gás nobre,
tu precisa estudar legal, né? Estuda mesmo, que assim você vai ter uma vida mais confortável. E sobre ligações químicas, que é um assunto importantíssimo, nessa aula de hoje, eu só gostaria que tu olhasse as ligações iônicas com carinho, a teoria do octeto, olhasse as notações de Lewis, fizesse bastante exercícios em múltipla escolha. Use aquela de valência, porque é rapidinho, acho que tu gostou mais, eu também, particularmente, ficar fazendo bolinhas não é comigo não. Então trabalhe bastante em cima de exercícios, que assim tu adquire tua estabilidade. E se der um tempinho, pesquise também sobre Lewis, ele foi um grande cara, tem vários conceitos, e nós vamos até ter uma aula aí sobre a teoria ácido-base de Lewis. Então, por isso, dá uma olhadinha nele, vai ser legal. Um bom estudo. Até mais. Na aula de hoje estudamos as ligações químicas 1. Nós vimos a ligação iônica, vimos que é uma transferência de elétron que geralmente ocorre entre o metal e um ametal, ou entre o metal e hidrogênio, onde um doa elétrons, que é o metal, e outro recebe elétrons, que é o ametal. Conversamos sobre a teoria do octeto. Vimos a teoria do octeto e é por isso que os átomos se ligam, se combinam para ficarem com 8 elétrons em sua última camada. Mas você não esqueceu das nossas exceções. Nós temos o hidrogênio e o hélio, nosso gás nobre, que se estabilizam com 2 elétrons na última camada. Vimos também essa última camada, que é a nossa camada de valência, que é da onde entram ou saem os elétrons. Vimos as nossas propriedades dos compostos iônicos, dos nossos sólidos iônicos. Vimos também principais propriedades dos compostos iônicos. Eles são sólidos a temperatura ambiente, têm alto ponto de fusão e ponto de ebulição e conduzem a nossa corrente elétrica ou fundido ou então em solução aquosa. Beleza, amiguinhos? Beijinho em vocês. Bons estudos! No início a gente vai ter que mostrar essa notação de Lewis e depois entrando aí para esse nosso jeitinho mais rápido, né, mais light de nos entender com os nossos alunos, eu sei que tu vai trabalhar direto com a tabela periódica, mostrando a família e falando, né, a transferência ou recepção de elétrons. É um assunto gostoso, eu particularmente gosto muito. Então vai lá com o seu jeitão, todo especial, dá uma força para essa galerinha. Vamos ver se eles conseguem, né, adquirir a configuração dos nossos gases nobres. Beijão, companheiro. Beijão, companheiro.